Bom dia, quarto ano. Como estão vocês? Vamos voltar na nossa viagem histórica. Vamos embarcar nesse navio e retomar o nosso estudo da história do nosso país. Vamos, lá para a página 122, retornando lá nas capitanias hereditárias. Paramos no percurso, fizemos a parte da expedição, exploração do pau-brasil, o índio como primeira mão de obra, escrava dos europeus. E vamos seguindo nosso percurso histórico. Embarquem nesse navio que a viagem vai começar. Então, lá na página 122, eu trago aqui, a imagem aqui do mapa das capitanias, dessa divisão, para deixar aí o nosso ambiente ainda mais, lúdico, e dentro dessa viagem emocionante, porque viajar é maravilhoso, Então, as capitanias, elas foram criadas porque a coroa começou a entrar em crise econômica, Começou os problemas. Cada vez que Portugal se sentia prejudicada financeiramente, economicamente, parte do dinheiro, ele se sentia em crise, buscava meios de criar vantagens e lucrar. E aí se pensou nas capitanias hereditárias, que elas foram um modo de divisão, criado pela coroa portuguesa para defender seu território e lucrar, com a colonização dessas terras. E aí deu-se, a divisão, o objetivo era lucrar, ter o lucro imediato para a coroa, que nesse momento estava na grave crise, econômica. E esse sistema trazia grandes vantagens para o reino. Então eles pensaram direitinho, se organizaram e realizaram aí a divisão dessas, capitanias. Indo na página 123, a gente vê, que a princípio as capitanias não seriam passadas de pai para filho, decisão que foi posteriormente, reconsiderada. Os donatários eram totalmente responsáveis pelo investimento inicial e desenvolvimento da capitania. Então, aquele a quem ele iria, nomear como donatário, como dono daquela terra, porque ele dividiu em 15 aí capitanias, ia ter, os seus líderes, ele era responsável, porém, ele não era o dono. Como assim? Portugal, lembra que eu disse que ela está em crise, ela precisava aí de dinheiro, então ela ia ter vantagem em cima dessa nova proposta das capitanias. De que forma, professora? Eles iriam administrar, ao total eram 15 capitanias, ele concedeu a 12 capitães donatários, dentre eles tinha funcionários da corte, chefes militares, membros da baixa nobreza interessados em administrá-las. Tinha, ele concedeu as mais altos, e também as pessoas, que tinham uma baixa nobreza, porém tinha como, ser administrador, lembrando que não era o dono. Ao todo eram 15, como eu disse a vocês, concedeu 12, aos capitães donatários. O Martim Afonso recebeu 2 e o irmão dele 3, Teve um documento regulamentando, essa formalidade do terreno, das terras, que era um espaço, gigantesco, lotes, gigantescos, e oficializou. Porém, existiam regras dentro desse documento, certo? Ele aí, determinou a posse, mas não a propriedade nominal da capitania, que continuava pertencendo à coroa. O segundo definia a renda advinda da produção da terra pertenceria ao donatário, quem estava cuidando, mas a quinta parte que deveria ser entregue ao rei. Assim como garantia ao donatário o direito de conceder sesmaria, lotes de terras cedidos a terceiros, desde que católicos e leais a Portugal. Ainda assim, os poderes do donatário eram amplos, eles poderiam organizar, fundar vilas, exercer justiça, criar cargos, nomear funcionários, empregar mão de obra nativa. Porém, a quinta parte desse lucro era para a coroa. Então, viu aí como Portugal de besta não tem nada? Então, como ela estava em crise, correu lá, teve essa proposta das capitanias, nomeou, não deu, nomeou, organizou a divisão certinha aqui para cada um líder, lembrando que eles tinham poder dentro delas, porém não podia esquecer de mandar o lucro para a coroa, que a ideia, a proposta principal era essa, lucrar. Só que, como, nem tudo que é bom, dura, muito, no caso deles aí, eles não tiveram tanta sorte. Apesar, nesse momento, eles cultivaram o açúcar, a cana-de-açúcar, a produção do açúcar, nesse primeiro momento aí, já vai ver a questão do ciclo do açúcar no nosso processo, na nossa viagem. E era a principal atividade nesse momento, certo? Das capitanias. Porque a princípio ele começou lá explorando, a coroa portuguesa explorando
as árvores, né, o pau-brasil. Porém, não foi o suficiente. Então, a cana-de-açúcar, né, e a produção do açúcar no engenho era, né, a principal atividade econômica dentro de todas as capitanias. Então, ele ia ganhar muito dinheiro, porque o açúcar era um momento, né, era algo novo. Então, Portugal ia se dar bem, né? Com certeza ia ter muitas vantagens, ia ter lucro e ia ter riquezas, que era o objetivo deles, né? Riquezas. E a extração do pau-brasil, que ainda era realizada, né, e não deixou de ser realizada, ela foi a primeira a acontecer, continuou sendo feita porque ia para, né, Europa, a questão dos móveis que eram feitos, a tinta para tecido e também a tinta para escrita. Então, ele continuou explorando o pau-brasil, mas também passou a explorar, né, a cana-de-açúcar. Mas por que as capitanias hereditárias não duraram, né? Por que fracassou? Então, a experiência com a implantação das capitanias, no entanto, ela não surtiu o efeito esperado, que era, né, ter vantagens, né, ter lucros nessa divisão, né, de terras. Apenas duas foram bem-sucedidas, no Pernambuco aqui, ó, e a de São Vicente. No Pernambuco, que foi com Duarte Coelho, que foi o responsável, né, que liderou. E em São Vicente aqui foi o Martim Afonso de Souza, que liderou aí, né, essa capitania. Então, os dois tiveram sucesso. As demais, né, infelizmente não alcançaram os objetivos, né, da coroa portuguesa. E fracassaram, né? Permaneceram por mais algum tempo com dificuldade e ao final foram abandonadas. Né? Eles seguiram com suas capitanias, mas, né, capengando. E aí acabou, né, sendo encerrada porque não teve sucesso. Dentre as causas do fracasso, né, dessas capitanias não terem dado, né, tanto sucesso como Portugal tinha em mente, a escassez de capital necessário para a instalação de uma atividade econômica rentável, porque para a produção do açúcar, né, tinha um investimento, a incapacidade de alguns donatários de atrair colonos, né, os líderes que ele organizou não tinham habilidades, não sabiam, né, não tinham manejo no negócio, né? E aí eles fracassaram, não atraíam, né, pessoas, né, investidores ou compradores. Em alguns casos, a hostilidade dos povos indígenas em algumas regiões, né? Porque a gente sabe que o povo indígena era a mão de obra, e aí ele já começou, né, eles começaram realmente a fugir, a não querer mesmo ser mão de obra, porque já tinha sido usado bastante para o Brasil. Não era do interesse deles, porque eles foram, né, estavam sendo obrigados, né? Tem a questão da aculturação, que foi bastante triste, forma de escravizar, né, os índios, proibindo eles de ter, né, a sua cultura, de ter a sua identidade. E aí o índio tava, né, já estava bem revoltado e começou a não querer mais, né, realizar mão de obra. E isso foi, né, deixando essas divisões de terra, nessas capitanias fracassadas, né? E de forma, né, e como todo sistema, né, elas foram, né, acabando. Né, elas foram, né, foram abandonadas, né, por seus donatários, aquelas que não tiveram sucesso. O fracasso desse sistema era notório, pelos motivos já citados. Isso levou, então, o Estado de Portugal a interferir diretamente na colonização. Éramos colônia. Então, mas aí eles viram que o negócio não estava dando certo, que teve esse fracasso total. Apenas 2 capitanias deu certo. E eles, nós temos que tomar uma providência, porque a gente não pode perder. Então, ao estabelecer as capitanias hereditárias como uma alternativa para o povoamento das terras, né, o governo português não alcançou o seu objetivo. Vamos ver isso lá na página 128. Então, não teve sucesso, né? Foi fracasso, como eu disse a vocês antes. E devido aos problemas encontrados, né, com os indígenas, né, o preço dos maquinários, porque para a produção do açúcar era muito gasto, né, e os indígenas não estavam mais, né, querendo, né, realizar essa mão de obra. Até porque, né, eles faziam isso, gente, né, de forma escrava, eles eram obrigados, né, não era porque queriam. E só quem teve êxito, como eu disse a você, foi Pernambuco e São Vicente. Então, o sistema das capitanias, né, causou uma descentralização administrativa, né, um desequilíbrio no financeiro da coroa portuguesa, visto que os donatários, né, as conduziam de acordo com suas necessidades e tinham liberdade, né, para administrar. Então, causou um transtorno para Portugal, para o rei de Portugal. O que foi que ele pensou? Com esse insucesso, né, das capitanias, ele tinha que tomar uma, né, providência. Então, ele retomou o poder e instalou o governo geral. Então, ele retomou o poder e instalou o governo geral, que se iniciou aí, é o que nós temos na página 128. E nossa viagem continua.
Embarque nesse navio. O governo geral, gente, devido ao fracasso das capitanias, né? A coroa portuguesa ela centralizou a administração colonial, reduzindo o poder dos donatários através da criação do governo geral. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que chegou no Brasil em 1549. O governo foi instalado na capitania da Bahia, retomada pela coroa através do pagamento de indenização para o donatário Francisco Pereira Coutinho. A capital da colônia passou a ser a cidade de Salvador. Então lá, né, a nossa capital, né, do nosso estado, né, da nossa cidade, né, passou a ser lá, né, o local onde se instalou o governo geral, né, dentro do percurso histórico que a gente está, né, viajando. E esse governo geral ele foi instituído, né, um regimento que detalhava as funções do novo representante. Então, como sempre, tinham, né, comandos a quem liderava, né, a coroa sempre tinha seus comandos. Então, tinha um regimento. O representante do governo português na colônia, que recebeu o título de vice-rei, né, tinha o objetivo de continuar a colonização, regulamentar as relações entre colonos, né, colônia, né, entre a corte portuguesa, punir os indígenas rebeldes e organizar a produção agrícola. Então, o índio ainda era a mão de obra escrava, certo? E eles queriam os índios punir, eles queriam porque queriam que os índios trabalhassem e de forma, né, cruel, eles faziam isso. O governo geral contava com a ajuda de 3 altos funcionários, né? Nós tínhamos aí o provedor, né, que era responsável pelos assuntos financeiros. Tinha o ouvidor, que era o responsável para aplicar a justiça na colônia. E o capitão, responsável por proteger a costa brasileira. Isso significa dizer que com a instituição desses poderes... Só um instante que faltou energia. Continuando. Só um instante. Voltou! Minha luz apagou aqui sem querer. Faz parte do processo na embarca dessa viagem. Então, continuando. Isso significa dizer que com a instituição desses poderes, os donatários perderam alguns privilégios. O governo geral não tinha a intenção de acabar com o sistema de capitanias, mas dar aos donatários suporte contra possíveis invasões. Então, elas continuaram, mesmo com aquele fracasso, mas não tinha mais aquele privilégio de antes. Tinham que dar, né, dar um jeito de dar certo. Tinha que continuar. E vamos embarcar na viagem. O primeiro governo geral, né, o Tomé de Souza lá, que governou, ele teve aí, no seu período de governo, ele fundou órgãos necessários, a cobrança dos tributos, como sempre, né, tinha que ter, a justiça e a organização dos militares. Ele consegue realizar a expansão de atividades açucareiras e a criação de rebanhos. Então, ele já passa a ter outro, né, movimento econômico, né, a criação de rebanhos, além, né, da produção do açúcar. O segundo governo geral já foi o Tomé de Souza. Não, o Tomé de Souza saiu, né, vai entrar aí... Ele nomeia, né, em 1553 o Duarte da Costa, né? E ele administra no segundo momento, né? Ele foi bastante problemático, marcava por abuso de poder, então já era diferente do outro. Não que o outro não tivesse, né, não fosse tão cruel, mas esse de fato mostrou crueldade, né? E abusou do poder e fez com certeza, né, um sofrimento grande aí em relação ao indígena, né? Que problemas com a lei, né, e ataques indígenas à medida em que os franceses, né, mostravam-se cada vez mais à vontade em ocupar a costa brasileira. Então, os franceses estavam se aproximando, que ia ter a invasão francesa, que segue no percurso da nossa história, vamos saber nesse momento, depois dessa história. E, nesse momento aí, o índio, né, quando começa a ficar rebelde, ele aí usa, né, de uma forma bem cruel para manter, né, o poder. Então, ele abusa dele. E o terceiro governo geral aí, nós temos o Mendes Sá, né, que tem o principal objetivo reorganizar o cenário político, reforçar o domínio português sobre a colônia, além de expulsar os franceses, que a essa altura já haviam fundado uma colônia às margens da Baía de Guanabara. Então, os franceses estavam mais próximos, e estavam aí tentando expulsar os franceses. Será que conseguiram? E vamos de viagem. E seguimos para algo importante que na economia também, né, que é o ciclo do açúcar, né, que foi um tempo, né, bem durável. Ele usou em todas, né, as divisões de terras, né, criando vantagens, mesmo com o fracasso, né, continuou, né, 2 com sucesso e as outras de forma, né, bem
devagar, né? Porque houve fracasso, né? Eles não conseguiam a venda, não conseguiam comprar, não conseguiam comandar o índio e dificultou, né, esse processo. Então, os portugueses estavam em busca de riquezas para serem exploradas na colônia. Lá na Praia 134 vamos estar nessa viagem. Como não encontraram metais preciosos, resolveram cultivar produtos agrícolas, né, valorizando o comércio na época. Assim decidiram expandir o cultivo da cana-de-açúcar, que já era cultivado em algumas regiões. Então ela resolveu expandir, né? Como viu que estava dando dinheiro, que valia a pena, ia, né, aumentar essa produção para ganhar ainda mais dinheiro. Então o primeiro engenho de açúcar foi instalado em São Vicente, povoado de 1532. E eu trago aqui o modelo, né, de engenho. Gente, nesse momento aí, ele já começa, né, a ter a necessidade, infelizmente, de usar a mão de obra escrava africana. Como o índio começou a ficar hostil, a ficar rebelde, e mesmo com toda aquela tentativa de poder do segundo, né, responsável pelo governo geral, não houve tanto sucesso. E infelizmente, né, aí, nesse momento, a mão de obra, né, que ele vai começar a utilizar é a africana, né, que também vem de forma involuntária para o nosso Brasil, né, para o nosso país, nossas terras, e infelizmente vai sofrer aí durante 300 anos, né, 3 séculos, mas eles conseguiram se libertar, graças a Deus. E vamos de viagem. O ciclo da cana-de-açúcar teve início e declínio entre os séculos, né, 15, no século 16 e 17. O Nordeste foi a região escolhida para iniciar o plantio, devido ao clima quente e úmido, né, que era favorável, adequado a esse plantio. Eu tenho aqui a imagem na página 135, né, que eu trago aqui também uma, para que vocês possam compreender, né, que nos engenhos o açúcar era produzido a princípio com a mão de obra indígena, escravizados, e logo em seguida, né, veio os escravos trazidos da África. Quando ele viu que precisava expandir, e ele percebeu que o índio não queria mais obedecer, foi onde ele usou, né, o negro, e aqui é onde eles moravam, né, na senzala, o nome que eles deram ao local de moradia, né, dos africanos. Nós tínhamos aqui a roça, a casa grande onde morava, né, o dono, moenda, canaviais, né, e aqui começam, né, a aparecer, né, os escravos. Então, onde começa o sofrimento deles, porque eles são obrigados a trabalhar, plantação, né, e colheita do açúcar e de outros, né, que vão chegando, né, no decorrer da história, no percurso. A Casa Grande era a residência da família do senhor, né? A Casa do Engenho era o lugar no qual a cana era moída, né? E o açúcar era, que eu tô aqui a moenda, né? Onde era moída aqui para, no qual a cana era moída, né? E o açúcar fabricado. A senzala era o local onde viviam, né, os escravos. A capela era onde se realizavam as missas e os batizados, né? Que tinha uma capelazinha, né? Aqui não mostra, mas tem uma capela, né? Uma pequena igreja para que aconteça, né, as missas, porque naquela época a religião, né, que se destacava naquele momento era o catolicismo, certo? E a mão de obra, né, passou a ser a do africano. A sociedade canavieira era muito desigual. Havia os senhores de engenho, os poderosos proprietários dos engenhos e na base estavam os escravos. A figura do senhor era a autoridade máxima e todos deviam obedecê-lo. O senhor, no caso, era o dono, né? O dono de tudo. Nas senzalas viviam os escravos e seus feitores, homens nomeados pelos senhores para cuidar do trabalho e dos escravos na fazenda. Esse cuidar, infelizmente, né, era vigiá-los, né, e castigá-los caso desobedecessem, né, às ordens dos senhores. Muitas áreas foram devastadas para dar espaço ao plantio e cultivo da cana-de-açúcar. Então, olha aí onde começa o problema, né, do desmatamento irregular, né, se desmatou muita parte, né, de forma irregular e para plantar a cana-de-açúcar, que não é ruim a cana-de-açúcar, porém, deviam se pensar numa outra forma, né, porque destruíram com certeza muitas espécies, né, da nossa flora aí ao longo desses anos. Novamente na página 120 e 136 mostra a Casa Grande, né, como era antes de a senzala, né? A senzala eles dormiam no chão, né, chão batido, muitas vezes acorrentado caso desobedecesse. Uma alimentação
nada agradável e não tinha pagamento pelo que faziam, né? Diferente do índio que tinha aquela troca de objetos, eles nem isso recebiam, viu, gente? Nada de troca de objetos. Não tinha troca de objeto nenhum. Vieram de mão de obra escrava e precisaram, né, aceitar, infelizmente, passar por esse processo. Então, a nossa viagem hoje, ela termina aqui, né? Vamos desembarcar no nosso para casa. E vamos continuar a viagem, viu? Tem mais história por aí. Então, o para casa de hoje, vocês vão estar lá, né? Eu vou sinalizar as páginas porque é de acordo com o nosso processo, né? Eu fiz 3 processos na viagem, né? Iniciei com as capitanias hereditárias e eu começo aqui, né? Com a página 125. 125 a 126 e a 127, que é a nossa primeira viagem, mas não acabou. Na nossa segunda viagem, que foi lá do governo geral, nós também vamos estar explorando a página 130, certo? A página 131, a página 132 e a página 133, fazendo a viagem nesse embarque do governo geral. Seguimos para a nossa, né, terceira viagem, que foi a do ciclo do açúcar aí, e nós vamos finalizando com a página 137 e a página 138. Então, essa aqui, né, foi a nossa viagem de hoje. Né, a quantidade de páginas, não se assuste, que é porque foi de acordo com as viagens, são respostas, né, bem fáceis de ser, né, perguntas bem fáceis de ser respondidas, respostas super claras, se vocês conseguirem dentro do texto, dentro da nossa conversa de hoje, da nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado de embarcar, certo, nessa viagem. E até a próxima, que vai ter mais, viu? Preparem-se. Tchau.